Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites para o domingo, dia 17/12, jogos do Campeonato Europeu, temos aí a Premier League, temos o Campeonato Alemão também, primeira e segunda divisão. Antes de mais nada, a Betano é o nosso site parceiro aqui do canal. Se você não tiver conta na Betano, eu vou deixar um link aí na descrição. Pega o link, abre sua conta, já garante seu bônus de boas-vindas aqui, de 100% do seu depósito até R$ 500, vai ser dobrado. E com isso você já fica com uma banca muito boa para estar iniciando. Então faz a sua conta e vem seguir os palpites dos vídeos aqui com a gente. E se você está chegando agora no canal também, já se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações, deixa sua colaboração aí para a gente continuar trazendo cada vez mais vídeos aqui para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá iniciar as análises. Vamos começar lá na Premier League, primeiro jogo do dia, Arsenal vs Brighton. O Arsenal está aqui em segundo lugar, vice-líder com 36 pontos e o Brighton em oitavo lugar com 26 pontos. O Arsenal vem de derrota para o Aston Villa jogando fora de casa, perdeu de 1-0. Essa foi apenas a segunda derrota da equipe no campeonato até agora, está aqui numa campanha muito boa. O Brighton também está com uma campanha boa aí na competição, perdeu apenas 4 jogos até o momento, tem aqui 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Aqui no retrospecto casa e fora, o Arsenal está invicto jogando nos seus domínios, tem aqui 6 vitórias e 2 empates. E o Brighton, como visitante, tem aqui 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Detalhe que todas as partidas que o Brighton perdeu foram para equipes lá da parte de cima da tabela. Então perdeu para o Chelsea, perdeu para o Manchester City, perdeu para o Aston Villa. Conseguiu ganhar aqui do Manchester United, mas o United é aquilo, tá muito estranho na competição, não dá muito para a gente tirar de base. Média de gols das equipes, temos aqui 2 bons ataques que fazem bastante gols, média de 2.5 para o Arsenal e 2.1 para o Brighton. A grande diferença fica lá na defesa, onde o Arsenal tem uma defesa bem mais sólida, com a média de 1, contra um Brighton que tem uma defesa bastante vazada de 2.3. Linha justa para esse jogo, Arsenal -1. A Betano está oferecendo para a gente a linha de Arsenal -1,25. Tá aqui com odd de 2,02, a nossa linha justa aqui de -1 tá com odd de 1,75. Então para mim tá dentro do justo, tá bem precificado, é isso daqui mesmo. Não faço nenhuma aposta pré agora, vou levar pro live, vou tentar buscar esse Arsenal para vencer a partida com uma odd de 1,80 para cima. A gente já tá aqui com odd de 1,47, é torcer pro gol não sair muito rápido e aí provavelmente ali há uns 30 e poucos minutos do primeiro tempo, se o Arsenal não tiver amassando muito, é possível que já bateu a odd e aí a gente faz a nossa operação. Aqui também eu vejo um jogo muito bom para gols, mercado de gols no geral. Então, o over 1.5 gols da partida é muito bom. O over 0.5 gols da partida no primeiro tempo também, gosto muito. E os escanteios do Arsenal no geral. O Arsenal tem uma média de cantos muito boa aqui e sofre poucos cantos. Então, o Arsenal, para ter mais cantos, esses cantos do Arsenal é muito bom, principalmente se acontecer do Arsenal sair atrás na partida. Próximo jogo, Brentford vs Aston Villa. O Brentford está aqui em 11º lugar com 19 pontos e o Aston Villa em terceiro com 35 pontos. A gente já vê logo de cara aqui nessa tela que o Aston Villa tem 2 jogadores suspensos para essa partida. O lateral esquerdo, Lucas Digne, e o volante Douglas Luiz. Então, 2 desfalques aí importantes para a equipe que a gente deve levar em consideração na nossa precificação. O Brentford vem aqui de 2 resultados ruins já, 2 derrotas seguidas, sendo que a última delas perdeu para o Sheffield jogando fora de casa, perdeu de 1-0. E o Aston Villa vem aí numa ascensão muito boa no campeonato, vem fazendo boas partidas, conseguindo bons resultados. O último deles ganhou de 1-0 jogando em casa com o Arsenal. Então aqui fez uma partida muito boa, conseguiu um resultado aí muito bom, famoso jogo de 6 pontos, né? Então entrou de vez aí na briga pelo título. A equipe só tem aqui 3 derrotas até agora no campeonato. No retrospecto casa e fora, o Brentford tem bons resultados, tem aqui 3 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, perdeu apenas para o Arsenal e para o Everton. O Aston Villa, como visitante, caiu um pouco do seu rendimento, mas mesmo assim ainda continua sendo um bom visitante. Tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Na média de gols das equipes, temos 2 defesas bastante vazadas, média de 1.5 para o Brentford e 1.9 para o Aston Villa. E no ataque aqui o Brentford fica com o melhor ataque, média de 1.9 contra 1.2 do Aston Villa. Linha justa desse jogo é um handicap 0-0, se a gente for dar um pouco de favoritismo aqui, vai ser pro Aston Villa, ficaria ali na linha de -0.25. Na minha precificação fica ali num 3-4-3, o Brentford ganha 3, empata 4 e perde 3. A Betano está oferecendo para a gente justamente a linha de -0.25 para o Aston Villa. A gente tem a possibilidade aqui de pegar o dupla chance do Brentford na odd de 1,70. E na nossa precificação de 3-4-3, a gente já tem um valor legal aqui nesse Brentford dupla chance. E aí a gente ainda tem aqueles 2 desfalques do Aston Villa que eu comentei lá no início do vídeo. Então isso só colabora ainda mais com essa nossa entrada aqui do dupla chance do Brentford na odd de 1,70.
Vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próximo jogo, West Ham vs Wolverhampton. O West Ham, nono lugar, com 24 pontos, e o Wolverhampton, 13º, com 19 pontos. O West Ham vem aqui de uma derrota, sofreu uma goleada pro Fulham jogando fora de casa, perdeu de 5-0, resultado totalmente inesperado aqui. Antes disso, a equipe estava na sequência aqui de 4 partidas seguidas, onde não tinha derrota, tinha conseguido 3 vitórias e um empate. Teve boas vitórias, conseguiu ganhar aqui de 2-1 do Tottenham, por exemplo. E o Wolverhampton vem de empate contra o Forest, jogando em casa de 1-1. A equipe segue sendo oscilante aqui no campeonato, tem 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. No retrospecto caso e fora, o West Ham tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, perdeu para o Everton e perdeu para o Manchester City. E o Wolverhampton, como visitante, cai bastante do seu rendimento, tem apenas 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Conseguiu ganhar apenas do Everton e do Bournemouth. Média de gols das equipes, temos um West Ham com um bom ataque, média de 1.7 e uma defesa que sofre 1.4. E o Wolverhampton tem um ataque um pouco pior, média de 1.2 e uma defesa que sofre bastante, 1.6. Linha justa desse jogo, West Ham menos 0.25. A Betano está oferecendo pra gente justamente a linha de menos 0.25. Estamos aqui com odd de 1.85. Então está bem precificado, estamos dentro do justo. Porém, eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo que eu gostei bastante. Vamos lá, criar a aposta. Vamos aqui pegar o dupla chance do West Ham. Vamos lá no mercado de gols. Vamos pegar aqui over 1.5 gols da partida. A gente tem aqui um odd de 1.72. Deixa eu puxar aqui para vocês. Essa odd de 1.72, ela representa aqui, ó, 100 dividido por 1.72. Ela representa 58% de chance de acontecer. Na minha precificação, esse dupla chance com over 1.5 gols aqui, teria no mínimo 60% de chance de acontecer. Essa odd aqui para mim deveria estar em torno de 1.50 a 1.60. Então vejo bastante valor aqui na odd de 1.72. Vamos pegar aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Caso você não queira fazer a aposta criada, você pode levar também para o live o cenário de buscar o over 1.5 gols aqui da partida. Pega ali com odd de 1.80 para cima, que já fica no valor legal. Próximo jogo, Liverpool vs Manchester United, um clássico aqui. O Liverpool, líder da competição, com 37 pontos, e o Manchester United, sexto lugar, com 27 pontos. Aqui, logo de cara, a gente vê que tem muitos desfalques para as duas equipes, desfalques que vêm aí de bastante tempo, mas tem um deles aqui no Manchester United que é bastante importante, jogador suspenso aqui, ó, o Bruno Fernandes, está suspenso para essa partida, não joga. E o United perde bastante com esse desfalque aqui, perde muito mesmo ali no seu meio campo. O Liverpool vem de vitórias jogando fora de casa, de 2-1. Contra o Crystal Palace, a equipe está aqui muito bem no campeonato, tem apenas uma derrota, perdeu apenas para o Tottenham. E o Manchester United segue sendo o United totalmente inconstante na temporada, é aquilo que a gente vem falando vários e vários vídeos. Faz boas partidas, faz partidas aqui horríveis, totalmente 880. A equipe vem de derrota de 3-0 para o Bournemouth jogando dentro de casa. No retrospecto, caso e fora, o Liverpool venceu todas as partidas até o momento, tem aqui 7 vitórias. E o United, como visitante, tem 4 vitórias e 3 derrotas. Média de gols das equipes. O Liverpool tem um ataque muito poderoso, a média de 3 aí por partida, e uma defesa muito sólida, a média de 0.7 sofridos. Contra um United de média igual, de gols sofridos e marcado, média de 1 sofrido e marcado por partida. Linha justa para esse jogo, Liverpool menos 1.5. A Betano está oferecendo para a gente uma linha de menos 1.75. Tá aqui com odd de 2, a nossa linha justa tá com odd de 1.82. Então tá bem precificado, é isso daqui mesmo, tá dentro do justo. Então não vou fazer nada agora, vou levar esse jogo pro live também, vou tentar buscar um Liverpool ali com a linha menos esticada, vamos tentar buscar um Liverpool menos 1, menos 0.75, com uma odd de 1.80 ali para cima. Primeira divisão do campeonato alemão agora, vamos aqui com o primeiro jogo, Freiburg versus Colônia. O Freiburg está em 8º lugar com 21 pontos e o Colônia 16º com 10 pontos. O Freiburg vem aqui de vitória sobre o Wolfsburg, jogando fora de casa, ganhou de 1-0. A equipe já tem 3 partidas seguidas que não perde, tem aqui um empate e 2 vitórias. O Colônia vem de empate, jogando em casa contra o Mainz, ficou aqui num 0-0. A equipe segue tendo dificuldades no campeonato, tem apenas 2 vitórias até o momento. No retrospecto caso e fora, temos um Freiburg com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, perdeu apenas para o Dortmund. E o Colônia, como visitante, tem apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, temos um Freiburg com bom ataque, média de 1.8 e uma defesa que sofre 1.5. E o Colônia tem um ataque muito ruim, média de 0.6 e uma defesa que sofre bastante, média de 2. A gente pode ver aqui em cima que o Colônia ficou 3 partidas sem conseguir balançar as redes.
Linha justa desse jogo, Freiburg para vencer a partida, handicap menos 0.5. A Betano está oferecendo para a gente a linha de Freiburg menos 0.75. Novamente aqui com odd alta 2,10, a nossa linha justa, odd de 1,85. Tá bem precificado, é isso daqui mesmo. Vou levar também pro live, vou buscar o Freiburg menos 0.25 no odd de 1,80. A gente já tá aqui com odd de 1,62, deve bater rápido ali essa odd de 1,80 e a gente faz a nossa operação. E lembrando vocês aqui, a gente tem o nosso canal lá no Telegram, um canal 100% gratuito, onde a gente informa todas as nossas entradas que a gente faz no ao vivo. A gente passa lá, informa a unidade certinha. Então pega o link aí na descrição, entra lá no canal, segue a gente para você não perder nenhuma oportunidade. Próximo jogo, Leverkusen versus Frankfurt. O Leverkusen líder com 36 pontos e o Frankfurt em sétimo lugar com 21 pontos. O Leverkusen já vem aqui de 2 empates seguidos, jogando contra equipes lá da parte de cima da tabela. Empatou em casa jogando contra o Dortmund 1-1 e empatou jogando fora de casa contra o Stuttgart em 1-1 também. A equipe segue invicta aqui no campeonato, não perdeu para ninguém até o momento. O Frankfurt vem aqui de uma goleada jogando em casa contra o Bayern de Munique, ganhou de 5-1. Esse resultado aqui totalmente inesperado, totalmente inexplicável. Não tem nem o que a gente falar. O Frankfurt tem uma boa equipe, está numa boa campanha aqui, perdeu apenas 3 jogos até o momento, mas empata bastante também. No retrospecto casa e fora, o Leverkusen tem 6 vitórias e 1 empate, e o Frankfurt como visitante cai um pouco do seu rendimento, tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Média de gols das equipes, o Leverkusen tem um ataque muito poderoso, média de 3.1 e uma defesa muito sólida, 0.9, contra um Frankfurt de ataque 1.6 e uma defesa 1.3. Linha justa para esse jogo, Leverkusen menos 0,75 até um menos 1, para mim tá dentro do justo. A Betano está oferecendo para a gente a linha de menos 1,5. Então temos aqui 2 linhas acima do que a gente projetou como justo, o que leva o valor aqui para o lado do Frankfurt. Só que se a gente for olhar aqui as partidas que o Frankfurt fez como visitante, a maioria delas foi contra a equipe lá da parte de baixo da tabela, meio para baixo da tabela, e ele não conseguiu vencer. Então a gente vê aqui, ó, empatou com Mais, empatou com Bochum, conseguiu ganhar do União Berlim. Tudo bem que se a gente for olhar aqui, ele não perdeu nenhuma partida aqui por muita margem de gols, não sofreu nenhuma goleada. O máximo que ele perdeu aqui foi por 2 gols de diferença, que foi para o Wolfsburg, aonde a gente teria head ali naquela linha de mais 1.5. E por outro lado, o Leverkusen é uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição. A gente pode ver que a equipe só não fez 2 gols em uma partida, que foi no 1-1 contra o Dortmund. Em todas as outras fez pelo menos 2 gols. Se a gente descer mais um pouco, vemos aqui que a linha de menos 1.5, o Leverkusen cumpriu em 57% dos jogos jogando como mandante. E o Frankfurt cumpriu a linha de mais 1.5 em 86% das partidas jogando como visitante. Então a gente tem sim valor nesse Frankfurt de mais 1.5 aqui, mas eu fico com um pouco de pé atrás, porque o Leverkusen tem uma boa defesa, então eu não vejo nenhum absurdo, um cenário aqui onde o Leverkusen abre um 2-0, que é bem provável, e o Frankfurt não consegue marcar o seu gol. Com isso a gente teria head. Eu vou preferir levar esse jogo aqui para ao vivo, não vou fazer nada no mercado de handicap agora. Vou pegar apenas uma aposta aqui no mercado de escanteios. Vamos lá. Escanteios. Lá nos escanteios 10 minutos do Leverkusen, vamos aqui no final, mais de 0.5 e mais de 1.5. Vamos pegar aqui com 0.75 unidades e 0.25 unidades, odd de 2.02 e odd de 5.20. Então, vamos apenas com essa operação para esse jogo no momento. No mercado de handicap a gente leva para o live e vamos ver o que a gente consegue fazer durante o ao vivo. Eu vou dar uma pipocada aqui mesmo, não estou seguro de pegar esse Frankfurt de mais 1.5 agora. Próxima partida, Bayern de Munique versus Stuttgart. O Bayern de Munique, vice-líder, segundo lugar, com 32 pontos, e o Stuttgart, terceiro lugar, com 31 pontos. O Bayern de Munique vem de derrota aqui, como a gente viu na última análise, perdeu fora de casa para o Stuttgart de 5-1. Realmente inexplicável esse resultado aqui, não tem muito o que falar. Antes disso, a equipe estava aqui invicta, não tinha perdido ainda no campeonato. O Stuttgart vem de um empate aqui muito bom, de 1-1 contra o Leverkusen. A equipe só tem 3 derrotas até o momento no campeonato. Retrospecto casa e fora, o Bayern de Munique segue invicto, tem aqui 5 vitórias e um empate. E o Stuttgart como visitante cai um pouco aqui do seu rendimento, mas ainda assim é um ótimo visitante. Tem 4 vitórias e 2 derrotas. O Stuttgart é o melhor mandante da competição até o momento. Na média de gols das equipes, temos um Bayern de Munique com um ataque muito poderoso, média de 4.5 e uma defesa muito sólida, média de 0.8, contra um Stuttgart de ataque, média 1.8 e uma defesa que sofre 1.5. Linha justa para esse jogo, Bayern de Munique menos 1. A Betano está oferecendo para a gente uma linha de Bayern de Munique menos 1,25.
Então, para mim, tá bem precificado, é mais ou menos isso daqui mesmo. Não vou fazer nada no mercado de handicap agora. Eu também vou ter uma aposta aqui lá no mercado de escanteios para essa partida. Vamos aqui nos escanteios, lá no final, escanteios 10 minutos do Bayern. Vamos aqui, mais de 0.5 e mais de 1.5. Vamos com 0.75 unidades, 0.25 unidades, odd de 1.93 e odd de 4.90. Por enquanto, vamos apenas com essa operação para esse jogo. Vamos levar para o live aqui também, tentar buscar uma linha menos esticada do Bayern de Munique. Vamos tentar pegar aqui esse menos 0,75 com odd de 1,80, já fica bem interessante para a gente. Segunda divisão do campeonato alemão agora, vamos aqui de São Paulo versus Wiesbaden. São Paulo, o líder com 32 pontos e o Wiesbaden 11º com 21 pontos. O São Paulo vem aqui de 2 empates seguidos já, empatou a última delas jogando fora de casa contra o Osnabrück de 1-1, que é uma equipe lá da parte de baixo da tabela. O São Paulo segue invicto no campeonato até o momento, não perdeu para ninguém. O Wiesbaden pegou uma sequência aqui muito ruim, 3 derrotas seguidas já. A última delas perdeu jogando em casa contra o Braunschweig de 3-1, um resultado aqui inesperado e muito ruim. A equipe estava numa boa sequência no campeonato, tinha 5 partidas seguidas sem derrotas, sendo 4 vitórias seguidas, e agora parece que começou a dar uma pequena oscilada no campeonato. No retrospecto casa e fora, o São Paulo tem 4 vitórias, 4 empates, e o Wiesbaden como visitante tem 3 vitórias e 5 derrotas. Média de gols das equipes. O São Paulo com um bom ataque, média de 2.1 e uma defesa bem sólida que sofre 0.8. O Wiesbaden com um ataque mediano, média de 1.2 e uma defesa que sofre 1.5. Linha justa para esse jogo. São Paulo menos 0.75 até um São Paulo menos 1, não acho nenhum absurdo. A Betano está oferecendo para a gente uma linha de São Paulo menos 1.5. Então, novamente, 2 linhas acima do que a gente projetou como justo, só que eu também não fico confortável em pegar esse Wiesbaden mais 1.5. Primeiro que o Wiesbaden tá vindo aí do viés de queda. A gente acabou de ver que a equipe vem de uma sequência de 3 derrotas seguidas, sendo que a última delas perdeu em casa jogando contra o Braunschweig, que é uma equipe lá da parte de baixo da tabela. Então eu não fico nada confortável em pegar esse handicap mais 1.5 aqui do Wiesbaden. O São Paulo tem uma boa defesa e um bom ataque, então abrir 2 gols aqui de diferença eu vejo bem tranquilo para a equipe. Então também vou dar uma pipocada, não vou pegar esse Wiesbaden mais 1.5 aqui. Vou levar para o live, vou tentar pegar uma linha menos esticada aqui do São Paulo, um 0.75 ou até um menos 1 aqui, com odd de 1.80, já fica bem interessante para a gente. Próxima partida, Karlsruhe versus Elfsberg. O Karlsruhe está lá na parte de baixo da tabela, 14º lugar com 18 pontos e o Elfsberg em 8º lugar com 24 pontos. O Karlsruhe já vem aqui de 2 empates seguidos, as 2 partidas ficaram em 2-2, sendo que a última delas jogou fora de casa contra o Hannover. A equipe faz aqui uma campanha mediana na competição, o que está atrapalhando eles é que tem bastante empate. Tem aqui apenas 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Elfsberg, por outro lado, estava vindo aqui de uma sequência muito boa e agora pegou 2 derrotas seguidas aqui, perdeu a última delas jogando em casa contra o Nuremberg de 1-0. No retrospecto, casa e fora, o Karlsruhe tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o Elfsberg como visitante tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Média de gols das equipes, 2 bons ataques, média de 1.8 para o Karlsruhe, 1.6 para o Elfsberg e 2 defesas que sofrem bastante gols também, média de 1.4 para o Karlsruhe e 1.6 para o Elfsberg. Com isso temos um jogo equilibrado, jogo de handicap 0-0, empate anula aposta. Na minha precificação fica um 3-4-3, o Karlsruhe ganha 3, empata 4 e perde 3. A Betano está oferecendo para a gente uma linha de menos 0.25 para o Karlsruhe, o que está dando possibilidade da gente pegar o Elfsberg dupla chance numa odd de 1.72. Então temos bastante a ver aqui dentro da nossa precificação. Vamos pegar aqui com uma unidade o dupla chance do Elfsberg na odd de 1.72. Está feita a nossa operação. Último jogo do dia, Braunschweig versus Kaiserslautern. O Braunschweig está lá na parte de baixo da tabela. Na verdade, são 2 equipes lá na parte de baixo da tabela. O Braunschweig, 17º lugar, 11 pontos. E o Kaiserslautern um pouco mais acima, 15º, com 18 pontos. O Braunschweig vem de uma vitória aqui surpreendente de 3-1 jogando fora de casa contra o Wiesbaden. Essa foi apenas a 3ª vitória da equipe no campeonato. O Kaiserslautern vem aqui de uma sequência horrível, 7 partidas seguidas sem vitórias, sendo 6 derrotas e 1 empate. A equipe tinha começado bem o campeonato, pegou uma sequência aqui de 7 partidas seguidas sem derrotas e agora parece que devolveu tudo, né? 7 partidas seguidas sem vitórias. No retrospecto casa e fora, o Braunschweig, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.
E o Kaiserslautern, como visitante, deixa muito a desejar, conseguiu ganhar apenas do Paderborn, tem uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Média de gols das equipes, duas defesas bastante vazadas, sendo que a do Kaiserslautern tem uma média de 2.4, o Braunschweig média de 1.8 e dois ataques medianos, média de 1.1 para o Braunschweig e 1.4 para o Kaiserslautern. Linha justa desse jogo, handicap 0-0 e empate anula aposta. É um jogo equilibrado também. A Betano está oferecendo aqui pra gente justamente a linha de handicap 0-0, só que tá com odd alta 2,02, o que dá valor aqui no mais 0,25 na nossa precificação. A precificação ficou 3,43, 3 vitória Braunschweig, 4 empate, 3 vitória Kaiserslautern. A gente tem um EV muito bom nessa odd de 1,75 no handicap mais 0,25 do Braunschweig. Vamos pegar com uma unidade, tá feita a operação. Em caso de empate, ganhamos metade da nossa aposta. Bora lá agora com os nossos bilhetes prontos. Vamos aqui com o primeiro deles. Lá na Premier League, uma tripla de over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Primeira delas, Arsenal vs Brighton, over 1.5 gols da partida. Brentford vs Aston Villa, over 1.5 gols da partida. West Ham vs Wolverhampton, over 1.5 gols da partida. Odd de 1,92, vamos com meia unidade, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, lá na Premier League ainda, jogo do Liverpool vs Manchester United, Liverpool para vencer a partida, jogo do West Ham vs Wolverhampton, dupla chance do West Ham ou empate, odd de 1,80, vamos também aqui com meia unidade, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, na primeira divisão do campeonato alemão, Leverkusen vs Frankfurt, para o Leverkusen marcar 3 cantos primeiro na partida, race 3 cantos do Leverkusen, e no Bayern de Munique vs Stuttgart, race 3 cantos do Bayern de Munique, para o Bayern de Munique marcar 3 cantos primeiro na partida. Odd de 1,75, vamos com meia unidade, tá feita a nossa operação. O mercado de race cantos vocês encontram aqui, ó, escanteios, vem até, disputa até X escanteios e pega aqui, ó, escanteios 3, Bayern de Munique. É para a equipe marcar 3 cantos primeiro na partida. Próximo bilhete, segunda divisão do campeonato alemão. Jogo do São Paulo versus Wiesbaden. Race 3 cantos do São Paulo na partida. Para a equipe marcar 3 cantos primeiro na partida. Jogo do Karlsruhe versus Elfsberg. Over 1.5 gols da partida. Para ter pelo menos 2 gols na partida. E no jogo do Braunschweig versus Kaiserslautern, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. Odd de 1,91, vamos com meia unidade, tá feita a nossa operação. Encerrado então, pessoal, os jogos do domingo, separamos aqui 10 jogos para estar acompanhando, dia bastante movimentado, bastante coisa para a gente estar acompanhando e pode surgir boas oportunidades lá no ao vivo para a gente. Então não se esquece de pegar o link do nosso Telegram na descrição, entra lá para você acompanhar e não perder nenhuma oportunidade. Também já confere aí se você está inscrito no canal, se não tiver inscrito, dá uma força, já se inscreve, deixa o like se puder, deixa um comentário aí com a sua sugestão do que você está gostando nos vídeos, o que você gostaria de ver, para a gente estar melhorando cada vez mais, beleza? Então até um próximo vídeo, valeu!